uma prolongada crise habitacional na China, tendo um efeito em cadeia no resto da economia. Há uma estrada que fala volumes sobre o estado da economia chinesa. Uma autoestrada de vários bilhões de yuans, um lado inacabado e abandonado, um símbolo de um sistema que está gaguejando. A China está passando por dificuldades no momento e pode enfrentar uma desaceleração econômica duradoura. A economia da China está lutando porque os cidadãos chineses simplesmente não estão gastando. Na China, o gasto doméstico representa menos de 40% do produto interno bruto. Nos Estados Unidos da América é 70%. Esse baixo gasto torna a China dependente do comércio, gastos do governo e investimentos. E todos esses três estão em risco agora. O primeiro comando da capital está ficando tão desesperado que está subsidiando coisas como micro-ondas e lava-louças apenas para fazer as pessoas gastarem dinheiro. Mas não está funcionando. E como veremos adiante, este problema de gastos é só a ponta do iceberg. Por baixo disso, existe uma crise de dívida de 10 trilhões, uma bolha imobiliária e um modelo econômico construído sobre um castelo de cartas. Esses problemas podem desencadear um colapso para o qual o primeiro comando da capital não está preparado. E tudo começa com baixos gastos. O principal motivo é que os chineses priorizam mais a economia do que os gastos. Para cada 100 yuan que ganham, eles economizam 32. Isso também é chamado de taxa de poupança doméstica. Recentemente, a poupança total das famílias na China atingiu um recorde de 140 trilhões de yuan, ou cerca de 19 trilhões de dólares americanos. A China como um todo tem mais dinheiro em contas bancárias do que todo o país ganha em um ano. Isso é o oposto polar da América, onde as pessoas acreditam em gastar e depois gastar um pouco mais. A taxa de poupança das famílias nos Estados Unidos da América varia de mês para mês, mas no momento é de cerca de 4%. De cada 100 dólares ganhos, apenas 4 são destinados a uma conta poupança. E por décadas, o modelo americano funcionou muito bem. Se todos gastam mais, há mais demanda, e a economia cresce. Este mercado consumidor sólido explica por que os Estados Unidos da América representam 1/3 do consumo global, mesmo tendo apenas 4% da população mundial. Mas a China simplesmente não consegue copiar este modelo. Uma das razões é histórica. Recentemente, a China sofreu com fomes, pobreza generalizada e terrível excesso de poder do governo. Tudo graças a este cara, Mao Zedong. Esse sofrimento impactou a confiança das pessoas no futuro e seus hábitos de poupança. As pessoas ainda se recordam de quando Mao Zedong confiscava os bens dos cidadãos sem hesitação. Durante o grande salto para frente, até 55 milhões de pessoas morreram de fome devido à escassez de alimentos. Isso aconteceu há apenas cerca de 65 anos. Vale lembrar que as fomes não são raras na história da China. Apenas no século XX houve 7. Por isso, a cultura chinesa diz que as pessoas devem economizar dinheiro, pois ele pode ajudar a sobreviver a uma crise. Uma das citações de Confúcio, uma figura-chave na cultura chinesa, é que quando a prosperidade chega, não use tudo. A prosperidade para a China só chegou há cerca de 3 décadas, quando Deng Xiaoping abriu a economia. Atualmente, a maioria dos chineses recebe um salário mensal e precisa comprar bens e serviços com ele. Contudo, é compreensível a falta de confiança no novo sistema, e eles têm razão. Como veremos adiante, Xi Jinping está revertendo o que impulsionou o crescimento econômico da China. A 50 Cent Army, do primeiro comando da capital, não vai gostar desta informação, então depende de você nos ajudar a espalhar a verdade. Por favor, clique nos botões de curtir e se inscrever abaixo. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Contudo, esse não é o único motivo para poupar. Especialmente para os jovens que nasceram nessa época próspera. Eles também não gastam muito, pois economizar é a melhor forma de progredir na sociedade chinesa. O status social das pessoas depende de quanto elas possuem. Ter uma casa em uma grande cidade como Pequim, Xangai ou Shenzhen é praticamente a maior conquista financeira que você pode sonhar na China. E se você conseguir comprar várias propriedades, então você realmente conseguiu. Na China, a norma cultural é que você precisa possuir uma casa antes de poder se casar, não podendo apenas alugá-la. O problema é que os imóveis nas cidades da China estão extremamente caros. Em Xangai, os preços das casas são 50 vezes a renda média anual. Em Shenzhen, Guangzhou e Pequim, é mais de 30 vezes a renda. Bem louco, não é? A maioria dos chineses não consegue arcar com isso devido às altas parcelas da hipoteca.
Então, eles escolhem economizar dinheiro aos poucos para um dia poderem comprar, sendo uma das razões para a alta taxa de poupança, mesmo entre os jovens. Além deste problema habitacional, ter algum dinheiro extra economizado em uma conta bancária é necessário na China. Apesar do primeiro comando da capital pregar ideias socialistas, os serviços sociais na China não são tão bons. O sistema de pensões é um grande exemplo disso. Se tiver sorte, fará parte do sistema de pensões urbanas, recebendo um pagamento de 460. Isso ainda está abaixo do custo de vida nas cidades. No entanto, 2/3 dos chineses recebem menos de $25 por mês de pensão, valor extremamente baixo. Como resultado, muitos chineses precisam economizar para a aposentadoria por conta própria, começando desde muito jovens. E as pessoas que vão se aposentar daqui a 10 anos ou mais tarde, bem, elas têm um problema ainda maior. Isso porque o sistema de pensões chinês vai ficar sem dinheiro até 2035, devido à crise de envelhecimento da China. Isso implica mais impostos aos trabalhadores e menos pagamentos de pensão aos aposentados. Para quem está ciente, é um grande motivo para poupar mais dinheiro individualmente. No âmbito familiar, a crise do envelhecimento também tem impacto. Muitos pais chineses, com apenas um filho, precisam economizar dinheiro extra. Na cultura chinesa, os filhos costumam cuidar dos pais quando eles envelhecem. Mas com apenas um filho, isso é um fardo muito grande. Essas economias não são apenas para a aposentadoria, mas também para cobrir custos com saúde. Oficialmente, a China tem um sistema de saúde público, com 96% das pessoas tendo seguro nacional. Mas todos estão cobertos? Não. Nas grandes cidades, as pessoas geralmente têm acesso a bons hospitais públicos. Mas em cidades menores e áreas rurais, a saúde pública é terrível. Isso força muitos a buscarem hospitais privados, pagando do próprio bolso sem seguro público. Lembre-se, cerca de 40% da população chinesa vive em aldeias rurais. Mais de 500 milhões de pessoas, especialmente em áreas rurais e cidades menores da China, evitam consultas médicas ao máximo. Mesmo quando há acesso a hospitais públicos, persiste um problema. Muitos hospitais têm uma política de pagar primeiro, reivindicar depois, o que obriga as pessoas a terem dinheiro em mãos. E em certos casos, pedidos de seguro são negados, o que é problemático para quem não tem poupança. Os problemas de confiança na economia, moradia cara e economia para aposentadoria e saúde têm persistido por muito tempo. Mas desenvolvimentos recentes tornaram o problema de alta economia e baixo consumo ainda pior. Desde 2022, a confiança do consumidor na China tem estado em baixas recordes. Isso porque o mercado de trabalho na China está em muitos problemas agora, com o desemprego juvenil em 2 dígitos e o desemprego geral aumentando a um ritmo acelerado. Enquanto isso, os preços dos imóveis despencam na crise habitacional da China. Os preços das casas voltaram aos níveis de 2017, o que significa que muitos proprietários perderam uma grande parte de sua riqueza. Em tempos de instabilidade econômica, as pessoas tendem a economizar mais devido à incerteza sobre sua renda futura. Isso também ocorre em outros países durante crises. Em 2020 e início de 2021, a taxa de poupança das famílias nos Estados Unidos da América aumentou, chegando a 32% da renda no auge. A diferença é que a confiança nos Estados Unidos da América já retornou até agora. Mas na China, a confiança do consumidor está baixa há 3 anos. Isso se relaciona a outros aspectos falhos da economia chinesa, como o setor imobiliário, estatais e políticas governamentais que serão abordados posteriormente. Mas, por agora, voltemos ao problema das poupanças na China. Vale a pena observar o que diferencia a China de outras nações. Poupar dinheiro na China é muito diferente de outros países. Nos Estados Unidos da América, é possível ganhar dinheiro com economias. Mais de 60% dos americanos possuem ações, embora principalmente por meio de contas de aposentadoria como 401k e IRAs. E ao longo do tempo, essas ações tendem a crescer muito. Mas na China, até investidores lendários como Warren Buffett teriam dificuldades. O índice composto Shanghai Stock Exchange, que reúne grandes ações chinesas, não tem sido um bom investimento. Mal houve algum crescimento a longo prazo e há muita volatilidade.
Na China, somente 220 milhões de pessoas, ou 16% da população, investem no mercado de ações. O resto coloca suas economias em depósitos bancários, ouro e imóveis. Essas opções são mais seguras, mas têm crescimento inferior ao mercado acionário americano. Isso significa que você tem que economizar muito mais apenas para obter o mesmo resultado. Para entender a magnitude desse efeito, é melhor analisar um exemplo. O cidadão chinês médio tem cerca de 41 mil yuans, ou 5.700 dólares por ano em renda disponível. Eles economizam cerca de 32% disso, então cerca de 1.800 yuans ou 150 dólares por mês. Digamos que eles recebem cerca de 1,5% de juros ao ano em suas economias, que é aproximadamente o que os bancos na China oferecem atualmente. Com 30 anos economizando 150 dólares por mês, você acaba com menos de 70 mil dólares. Nos Estados Unidos da América, você pode obter em torno de 10% ao ano investindo em ações, em média. Com esse retorno, apenas 150 dólares mensais por 30 anos lhe renderão quase 300 mil dólares. Esse é o grande milagre dos juros compostos. Mas, infelizmente, isso não existe realmente na China. Isso explica por que as pessoas na 32% de sua renda, enquanto nos Estados Unidos da América há 4%, no final, o retorno distinto das economias equilibra um pouco as coisas. Mas, se aprofundarmos mais, encontraremos problemas ainda mais chocantes com a economia chinesa. A incapacidade das pessoas de investir suas economias e a luta da economia chinesa têm a mesma causa raiz. Economias altas, na verdade, não precisam ser um problema se o investimento for correto. Quando as economias são usadas para construir a economia e criar riqueza a longo prazo, na verdade é uma coisa positiva. Mas na China, os mercados de capitais estão quebrados. O investimento na China é guiado por diretrizes estatais anuais. Xi Jinping estabelece 2025 atualmente em 5%. O primeiro comando da capital delineia setores estratégicos prioritários, como veículos elétricos e semicondutores, direcionando grande parte dos investimentos. Os 4 maiores bancos chineses, que são também os maiores do mundo, são de propriedade majoritária do Estado. Banco Industrial e Comercial da China, United States Dólares dos Estados Unidos, 3 trilhões em ativos. Banco Agrícola da China, United States Dólares dos Estados Unidos, 5,6 trilhões. Banco de Construção da China, United States Dólares dos Estados Unidos, 5,4 trilhões e 4,6 trilhões. Eles fazem o JP Morgan Chase com 4 trilhões parecer um pequeno jogador. Agora, os bancos chineses têm milhares de agências em toda a China e a maioria das economias domésticas vai para suas contas. O problema é que esses bancos ouvem o que o primeiro comando da capital quer. Quando o primeiro comando da capital quer mais imóveis, eles dão empréstimos baratos para os incorporadores imobiliários. Quando querem mais fábricas, dão empréstimos baratos aos fabricantes. E quando querem mais infraestrutura, dão empréstimos baratos aos desenvolvedores. Muitas dessas empresas que tomam os empréstimos são estatais, as quais ainda controlam 1/4 da economia chinesa. Eles investem em grandes projetos, não por serem ótimas ideias financeiramente, mas por fazerem o produto interno bruto subir a curto prazo. Até mesmo empresas privadas precisam considerar a política do primeiro comando da capital, pois tem conselhos do partido em sua estrutura que podem anular decisões empresariais. Mas, como se verifica, o primeiro comando da capital cometeu todo tipo de erros quando tentou controlar a economia e os investimentos. Ao longo dos anos, houve investimentos ineficientes que não servem para nada. O mercado imobiliário chinês é de longe o maior exemplo disso. Ele é avaliado em cerca de 130 trilhões de dólares e é um dos maiores contribuintes para o crescimento econômico na China. No seu auge, o setor imobiliário representava cerca de 1/5 do produto interno bruto da China. Isso não foi por acaso. Governos locais impulsionaram novos projetos imobiliários apenas para inflar números do produto interno bruto. Eles permitiram que incorporadores imobiliários se endividassem muito para adquirir terras. Esses desenvolvedores foram autorizados a vender casas antes mesmo da construção. Mas construir casas apenas para fazer os números do produto interno bruto subirem está fadado a dar errado. A China construiu casas em excesso aos milhões. Estimativas extremas apontam que a China construiu casas para abrigar 3 bilhões de pessoas. A população oficial da China é de 1,4 bilhão, menos da metade desse número. Esse número populacional de 1,4 bilhão provavelmente é muito inflado pelo primeiro comando da capital. Então, a bolha imobiliária é ainda maior. A conta está chegando.
Em 2021, as primeiras rachaduras surgiram com a Evergrande não honrando suas dívidas. A crise logo atingiu outros desenvolvedores, como Country Garden, devido à rápida perda de confiança. O problema era tão grande que ameaçava derrubar os bancos que emprestavam a esses desenvolvedores, podendo colocar a China em uma terrível crise econômica. Para enfrentar o problema, o primeiro comando da capital retomou projetos imobiliários e agora gasta 280 bilhões anuais apenas na compra de propriedades excedentes. Assim, a terrível bolha imobiliária pode gerar uma dívida governamental trilionária. A pessoa média na China pode não notar isso imediatamente, mas é insustentável. O mesmo vale para estradas e ferrovias. Nos últimos 15 anos, a China construiu cerca de 75 mil milhas, ou cerca de 120 mil quilômetros de rodovias. Isso é quase metade do Sistema Nacional de Rodovias dos Estados Unidos da América. Eles também construíram cerca de 400 mil pontes durante esse tempo. E desde 2010, a China adicionou 40 mil milhas, ou 70 mil quilômetros de ferrovias. Esses projetos de infraestrutura custam centenas de bilhões de dólares e são uma das maiores despesas do governo chinês. Mas isso parece ótimo, certo? Eles não estão ajudando seu povo e investindo no futuro do país? Bem, esse argumento não leva em conta o outro lado disso. Veja, construir infraestrutura só é inteligente quando é realmente útil. E se você apenas constrói por construir, isso não vai dar certo. Muitas estações de trem novíssimas na China estão fechando, porque não há muitas pessoas as utilizando, e elas estão operando com enormes prejuízos. Esses projetos custaram muito dinheiro, mas não estão retornando nada. O primeiro comando da capital tentou criar uma ilusão de prosperidade com sua grande expansão de infraestrutura, mas ignorou como a economia realmente funciona. O setor imobiliário e a infraestrutura não são as únicas áreas em que o primeiro comando da capital errou nos investimentos. O mesmo vale para a manufatura, outro pilar da economia da China. Através de seus bancos estatais e suas empresas estatais, o primeiro comando da capital investe muito em fábricas usando subsídios governamentais e empréstimos baratos. Os fabricantes também recebem diversos incentivos fiscais. Essa política visa as exportações, não o mercado consumidor interno. O primeiro comando da capital faz isso intencionalmente para assumir a fabricação de outros países e obter um grande superávit comercial. A China está exportando muito mais do que importando, impulsionando seu crescimento econômico. O aço é um dos maiores exemplos disso. Por anos, a China tem dado empréstimos baratos para seus fabricantes de aço e os incentivado a expandir massivamente suas siderúrgicas. Como resultado, a China agora produz mais da metade do aço mundial. Mas outros países não gostam muito disso, e é aí que os problemas começam a surgir para o primeiro comando da capital. Isso porque a economia de exportação da China pode passar de um ativo para um passivo se as exportações estagnarem ou caírem. Em 2024, a China exportou 3 trilhões e 600 bilhões de bens, o que equivale a cerca de 20% do produto interno bruto. Dezenas, se não centenas de milhões de empregos chineses não existiriam sem isso. 16 milhões de empregos na China dependem somente das exportações para os Estados Unidos. Se o primeiro comando da capital não investisse fortemente na exportação, a economia chinesa seria mais equilibrada, com maior consumo interno. Mas agora eles estão produzindo todo tipo de coisa que os compradores domésticos nunca comprariam. Um exemplo óbvio disso são os têxteis, onde a China produz cerca de 20 bilhões de peças de roupa por ano. Os consumidores chineses nunca poderiam consumir tudo isso. Há um problema semelhante com eletrodomésticos, dos quais a China exportou 4 bilhões e meio de unidades no ano passado. As famílias chinesas não poderiam comprar tanto a menos que adquirissem uma nova geladeira e máquina de lavar anualmente. E com eletrônicos, há uma dependência de exportação semelhante. A China fabricou 1,7 bilhão de telefones em 2024, exportando cerca de metade. Também fez 340 milhões de laptops, exportando 143 milhões. Produziu 4,5 bilhões de chips, vendendo 3 bilhões no exterior. A China segue um caminho semelhante com energia renovável, sendo o maior fabricante mundial de painéis solares, produzindo quase o dobro do que precisa internamente. Agora,
Isso é ótimo se essas exportações continuarem, mas outros países como Índia e Vietnã tentarão assumir sua parcela de fabricação. Os países importadores da China não apreciam a dependência desta nação comunista autoritária. Quando as exportações diminuem, como agora, empresas e funcionários chineses ficam presos, pois sua economia foi projetada em torno das exportações. Vai ser muito difícil substituir isso pelo consumo doméstico, porque eles não têm muito disso. Antes de abordarmos os problemas econômicos atuais, causados por baixos gastos e maus investimentos, é importante analisar o problema da dívida da China. Como mencionado antes, a maioria das economias das famílias chinesas foi emprestada pelos bancos. Eles foram em grande parte para esses projetos de imóveis, infraestrutura e manufatura. Mas o problema é que esses projetos estão falhando e que a dívida pode nunca ser paga. Agora, a dívida na China é complicada. Se você olhar para o país como um todo, a China tem alguns dos maiores níveis de dívida do mundo. A dívida total não financeira na China, basicamente dívida de famílias, empresas e do governo, está em 312% do produto interno bruto. Uma grande parte disso é o governo. A dívida nacional, que é a dívida do governo como um todo, era de 88% do produto interno bruto em 2024 e está subindo muito rapidamente. Ela atingirá 100% do produto interno bruto até 2026, devido aos déficits governamentais estratosféricos. Isso tem a ver com a crise econômica geral que abordaremos mais tarde. Mas esses números não dão a imagem completa da dívida governamental, porque na realidade é muito maior. Por anos, os governos locais usaram veículos financeiros, LGFVs, para atingir metas de crescimento. Antes de 2014, eles não podiam emitir dívidas por conta própria. Mas o governo central em Pequim também não lhes deu dinheiro suficiente para atingir as metas de crescimento. Desde 1994, as receitas fiscais vão para o governo central, resultando em déficits crônicos nos governos locais. Assim, os governos locais recorreram a empresas estatais obscuras para assumir projetos em seu nome. Essas empresas foram autorizadas a pegar empréstimos de bancos e famílias, e com esse dinheiro assumiram projetos imobiliários e de infraestrutura apoiados pelos governos locais. As LGFVs foram grandes compradoras de terra, e esse dinheiro das vendas era uma significativa fonte de receita para os governos locais e funcionários corruptos do primeiro comando da capital. Contudo, as LGFVs viraram um grande problema, pois suas dívidas estavam saindo do controle. É por isso que o primeiro comando da capital reformou o sistema orçamentário em 2014 e permitiu que os governos emprestassem dinheiro por conta própria. As LGFVs agora são muito fiscalizadas, mas já é tarde. Combinadas, as LGFVs têm até 10 trilhões em dívida, mais da metade do produto interno bruto da China. Adicionando o Estado Central e o setor privado, resulta em uma das piores alavancagens corporativas do mundo. As corporações detêm cerca de 160% do produto interno bruto, ou quase 30 trilhões de dólares em dívida, o dobro dos Estados Unidos da América em termos relativos. Durante a coronavírus, muitas corporações quase entraram em colapso, porque seus projetos não eram financeiramente viáveis. 90% das empresas estatais chinesas estão em má situação, pois detêm 45% da dívida corporativa total do país, mas possuem apenas 15% dos ganhos. São principalmente as empresas locais mencionadas antes nos setores industrial, de construção ou imobiliário. No setor privado, também há problemas agora porque os governos locais permitiram que eles obtivessem muita alavancagem irresponsável. Mas, durante a crise da coronavírus, essas empresas subitamente não tinham receita para pagar suas dívidas. Desde a desaceleração econômica da China, essas empresas têm enfrentado dificuldades. O primeiro comando da capital está adiando o problema ao ordenar que os bancos estatais concedam empréstimos de baixos juros a esses bancos. Mas, a longo prazo, isso não poderia dar certo. O alto investimento da China deve impulsionar a geração de riqueza. Mas isso definitivamente não está acontecendo. Com investimentos reduzidos e gastos em níveis muito baixos, a China está em uma posição fraca. Tem os ingredientes perfeitos para uma chamada espiral de deflação da dívida. Quando as pessoas não gastam muito, há um risco de deflação, o que significa que as empresas precisam baixar os preços para vender seus produtos devido à falta de demanda. Preços mais baixos parecem ótimos para os consumidores, mas combinados com alta dívida podem ser letais. A deflação reduz as receitas das empresas, o que coloca as endividadas em dificuldades.
As empresas não conseguem pagar suas dívidas, entrando em default, o que prejudica os funcionários devido à baixa remuneração. Isso também pode implicar que os bancos não recuperem seu dinheiro e as pessoas percam suas economias, prejudicando ainda mais os gastos e a economia. Enquanto as receitas das empresas se deterioram, a situação da dívida piora, levando a economia a um ciclo vicioso de deflação e problemas de dívida. Esse tipo de problema não é apenas teórico. Isso já ocorreu diversas vezes na história. No Ocidente, houve deflação da dívida durante a Grande Depressão, de 1929 a 1933. Recentemente, ocorreu com a Grécia e o Japão, sendo o Japão o pior exemplo do possível futuro da China. Porque uma crise de deflação da dívida pode ser o começo do fim para a China. O preocupante para a China é a proximidade de uma espiral de deflação da dívida. Desde 2023, os preços ao consumidor estagnaram. Na indústria, os preços já caem devido à fraqueza das exportações. Mas o governo chinês tenta evitar essa espiral de deflação da dívida a todo custo, porque uma crise econômica severa minaria o poder do primeiro comando da capital. É por isso que eles têm reduzido muito as taxas de juros para impulsionar a economia. Taxas de juros baixas significam que é mais fácil emprestar dinheiro e gastar. Além disso, ele auxilia empresas e governos com dívidas pesadas, já que a dívida fica mais barata. Mas as taxas de juros não são a única ferramenta que o primeiro comando da capital está usando. Mais importante, eles têm impresso muito dinheiro. O governo chinês está operando com déficits de 8 a 9% do produto interno bruto, adicionando centenas de bilhões de dólares em dívida governamental anualmente. O apoio do governo é a principal razão pela qual a China ainda não entrou em uma espiral de deflação da dívida. Sem isso, a China já estaria em uma crise severa, devido ao baixo consumo e investimento ruim. Apesar dos Estados Unidos da América também enfrentarem déficits governamentais no momento, essa não é uma forma saudável de gerir a economia. Para um crescimento econômico sustentável e uma dívida mais gerenciável, é necessário aumentar o consumo na China. Com maior consumo, o crescimento independe de programas de investimento planejados centralmente. Isso também significa mais receita para as empresas, o que impulsiona o crescimento econômico. Mas é muito difícil resolver o problema de gastos. Primeiramente, falta dinheiro para as famílias na China. Em uma economia comunista, poderíamos pensar que as pessoas receberiam uma parte igual do produto interno bruto, mas isso está longe da realidade. A China é quase tão desigual quanto os Estados Unidos da América em termos de renda e riqueza. Marx não aprovaria. A diferença é que nas 60% do produto interno bruto vai para a renda disponível das famílias, enquanto nos Estados Unidos da América é 77%. O motivo é que o Estado controla a economia por meio de empresas estatais, e eles ganham muito dinheiro que não vai para as famílias comuns. Em vez disso, está sendo economizado para os objetivos de investimento mencionados anteriormente. Na China, o produto interno bruto oficial per capita é de cerca de 12.600 dólares. Esse número provavelmente é inflacionado, pois os dados vêm do primeiro comando da capital, mas ainda é muito maior do que a renda disponível média, que é de apenas 5.700 por ano, e a renda disponível mediana é ainda menor que isso. Basicamente, esse é o nível em que metade da população ganha mais e metade ganha menos. Na China, é apenas 35 mil yuans, ou cerca de 4.800 por ano. Os chineses não apenas gostam de economizar, mas também não ganham o suficiente para gastar muito. E isso é realmente culpa do primeiro comando da capital? Com seu forte foco em investimentos por meio de bancos e empresas estatais, eles negligenciaram os salários da população. Eles priorizaram a mão de obra barata para exportações acima de fazer as pessoas comuns ganharem mais. Além disso, com a intervenção estatal na economia, as corporações apenas cresceram e ganharam mais poder. No final, o primeiro comando da capital se tornou aquilo que queria combater. Eles agora lideram um país com tanta desigualdade quanto os supostamente malvados capitalistas. Ironicamente, a economia chinesa atual é mais dominada pelo capital do que as economias capitalistas modernas. Para o Partido Comunista Chinês, a solução é bastante simples. O Estado deveria abrir mão do controle, removendo as estatais que absorvem investimentos e vendendo suas participações nos grandes bancos. Eles também deveriam abandonar os objetivos de produto interno bruto, planejados centralmente, e as estratégias de investimento ineficazes. Sem as empresas estatais, a economia se tornaria muito mais eficiente. Além disso, esse problema de baixo consumo, sobre o qual falamos, não seria um problema. Se as pessoas economizassem dinheiro, os bancos o entregariam a empresas funcionais que criam riqueza.
As pessoas poderiam investir em ações de empresas para obter retornos muito maiores em suas economias. Ademais, uma economia de mercado livre propiciaria um grande crescimento não só no papel, mas para as famílias comuns. Os salários finalmente acompanhariam, permitindo mais gastos. Assim, reduzir a intervenção estatal é a única solução para o baixo consumo crônico e os problemas econômicos da China. Mas o primeiro comando da capital jamais recorreria a essa solução. O partido aprecia seu controle sobre a economia, pois isso garante poder. Ele não deseja que empresas privadas e cidadãos comuns enriqueçam muito, para impedir que tenham influência política. Mas para manipular seus cidadãos, o primeiro comando da capital sempre quer que os números aumentem. Então, o primeiro comando da capital continuará apenas imprimindo mais dívidas e expandindo suas empresas estatais até que seu grande projeto econômico inevitavelmente falhe. Obrigado por assistir. O YouTube está crescendo tão rápido que acabou de ultrapassar a Netflix para se tornar o aplicativo mais popular na televisão. Isso é só na televisão, aliás. Se você combinar televisão, telefones, computadores, tablets, as pessoas estão gastando uma quantidade insana de tempo assistindo ao YouTube. É exatamente por isso que o YouTube está pagando aos criadores $45 mil por minuto. São 64 milhões de dólares todos os dias. Então, se você já pensou em começar um canal no YouTube para você, agora é o momento perfeito. Se você quer aprender como crescer no YouTube em 2025 como esse cara que conseguiu milhões de views em poucos meses após iniciar um canal, tenho uma solução para você. Neste fim de semana, realizo um bootcamp gratuito para iniciantes, com dicas sobre o YouTube e respostas às suas perguntas sobre como crescer